Eu entendo que agora a gente vai entrar num período de correção um pouco mais intenso. Sobrevenda do gráfico de 4 horas é a melhor região para comprar, então em breve espero que ele dê oportunidade. Para o final do mês agora, é bem provável que várias altcoins possam corrigir, possam ter uma puxada, tá? Para continuar subindo. E quem tiver alavancado agora, tomar bastante cuidado, porque esse é o pior período agora para estar alavancado, porque baseado no que vem acontecendo nos últimos 6 meses, o mercado de criptomoedas ele está passando por fortes correções no fim de cada mês e entrada do mês seguinte. Então, fim de cada mês e a entrada de cada mês, o mercado corrige forte. Após o dia 5, o mercado pode voltar a subir forte, tá? Essa semana, na minha opinião, o Ethereum pode vir romper com mais força do que as outras moedas, tá? Inclusive no gráfico diário, ela continua mantendo essa tendência de alta, rompeu o topo anterior aqui, construiu suporte nos últimos 3 dias e tende a continuar subindo ainda. Então, como ela tá atrasada, essa semana é mais interessante um potencial de alta para Ethereum. Então, o Ethereum tem um potencial maior de alta. Principal zona de suporte, principal zona de compra de Ethereum seria 2.800. Não sei se vai conseguir chegar ali, a menos que o Bitcoin corrija forte, tá? E outro suporte aí de curto prazo, 3.200. Então, nós temos 2.800 principal suporte, 3.200 suporte mais de curto prazo e possivelmente, talvez ele nem teste esse suporte novamente. Praticamente nos próximos dias aí dessa semana, o Ethereum pode subir muito bem, tá? Até porque eu acho que o Bitcoin vai subir. Então, eu acho que hoje é um bom dia de comprar algumas coisas, como o Ethereum, por exemplo. O Bitcoin agora está fazendo o primeiro topo do gráfico diário. Então, esse é o primeiro topo do gráfico diário. Provavelmente ele vai retestar esse suporte aqui de 93, voltar a subir, fazer um novo topo e aí sim a gente pode ter talvez alguma correção mais forte, tá? Uma correção mais parruda, tá? Mas eu acredito que nos próximos dias, Bitcoin vai segurar essa queda, lateralizar, voltar a subir e superar os 100 mil dólares, provavelmente ainda essa semana. Então, eu acredito que essa semana é bem possível, entre essa semana e semana que vem, é possível que Bitcoin consiga superar os 100 mil, até porque essa semana eu acho que o Bitcoin vai lateralizar, vai acumular lateralmente, tá indo para testar a sobrevenda do gráfico de 4 horas, tá sobrevivendo o gráfico de 4 horas e aí possivelmente o mercado tende a subir. Se alguém está focando na alavancagem, tomar muito cuidado porque nesse período a gente pode ter uma busca de liquidez bilateral após essa lateralização que o Bitcoin se encontra. Bitcoin então rompeu, né, os 90 e poucos mil dólares aí, a primeira resistência dela, né, 93 mil dólares. Vai testar agora esses 93 mil como suporte e, na minha opinião, vai construir suporte em cima de 93 mil, entre 93 mil e 100 mil dólares vai ser a construção de um suporte lateral, né? Eu acredito que o Bitcoin vai andar lateralmente e durante esse período lateral, algumas altcoins elas acabam subindo muito bem. Estamos no final do mês, fim do mês novamente, podemos vir a testar a sobrevenda do Bitcoin. Essa tem sido historicamente a melhor região para comprar criptos, tá? Então, provavelmente em alguns dias aí, com o reteste de 93 mil, será interessante possivelmente entrar novamente em algumas altcoins ou aumentar até a posição em algumas altcoins, comprar mais altcoins, tá? Por enquanto estamos acumulando lateralmente para o preço continuar subindo. No gráfico diário então apareceu o primeiro topo do diário. Esse primeiro topo do diário eu não dou muita bola, porque eu entendo que ele não vai recuar forte, inclusive ele vai fazer pullback para continuar subindo. Então a tendência é, depois desse pullback, agora dessa queda um pouco mais forte do dia de hoje, o preço do Bitcoin tenderá a lateralizar entre 93 e 100 mil dólares, e em breve, muito provavelmente, a gente vai ter o rompimento dos 100 mil dólares. E aí, como é que eu sei que o preço está com uma grande chance de romper 100 mil dólares? Porque eu pego aqui o gráfico dos últimos 3 dias, a gente vê uma grande quantidade de pessoas shortando Bitcoin em 100 mil. Essas pessoas vão ser liquidadas muito em breve. Você pega vários tempos gráficos de curto prazo, você vê que existe uma grande quantidade de ordens para serem liquidadas acima. Então, uma vez que ele terminar e finalizar de liquidar em 93, acredito que ele vai buscar os 100 mil e provavelmente vai romper os 100 mil dólares, tá? A principal resistência do Bitcoin está aqui em 100 mil e 101 mil dólares, tá?
$101.200. E as liquidações abaixo, eu acredito que elas vão vir logo em seguida. Então, é bem interessante, né, o que está sendo construído em Bitcoin. Eu tenho um triângulo simétrico que ele age igual uma região de busca de liquidez. Comentei isso para os membros do canal e eu quero comentar isso para vocês também, que é isso daqui, tá? Então, isso daqui é o quê? Isso daqui é a região onde tem mais concentração de negociação, é um triângulo simétrico que foi rompido recentemente. Geralmente, triângulos simétricos pequenos, eles não são capturados, os de pequeno diâmetro, como esse daqui, tá? Geralmente, para ser capturado, precisa ser um triângulo simétrico maior, mas esse triângulo simétrico, sim, ele pode ser uma captura de liquidez que vai vir mais para frente, tá? Então, é aqui que ele vai querer tentar capturar a liquidez do pessoal que está postando no curto prazo. Então, quem tiver alavancado aí, cuidado, preste bastante atenção, evite alavancar nesse momento, porque a chance de ser liquidado é muito alta. 93 mil é o principal suporte. Se perder 93 mil, ele só vai pegar uma sombra em 90 mil, 89.800, na verdade, para continuar subindo, tá? Então, basicamente, é isso que o mercado vai querer fazer, lateralizar essa semana, tá? Preço do Bitcoin vai ficar preso entre essas duas regiões, então é essa região e essa região aqui de baixo. E algumas vezes, né, durante essa lateralização, ela consegue sair temporariamente dessa região, tá? Ela consegue sair desse canal lateral um pouquinho, liquidando dos dois lados. Sobrevenda do gráfico de 4 horas é a melhor região para comprar, então em breve espero que ele dê oportunidade. A tendência de curto prazo é que o preço siga um pouquinho em queda agora, em lateralização. No gráfico diário, a intenção é do mercado testar esse topinho anterior aqui, então entre 91 e 93 é sempre uma faixa, né? Não é exatamente 100% preciso, é uma faixa de negociação que ele segura. Então eu vejo aqui suporte nessa região, e o que eu acredito que irá acontecer para a primeira grande correção do Bitcoin é exatamente isso, né? Ele vai tender a lateralizar, romper os 100 mil temporariamente e depois possivelmente vir para baixo aqui forte e liquidar. Geralmente é isso que o BTC faz em tendências de alta, tá? Uma vez que ele tocar sobrevenda aqui, mesmo muito distante da média, a tendência é que o preço lateralize para que a média venha se atualizando, se aproximando. E enquanto o BTC lateralizar durante esse range aqui, né, ele vai trazer ameaça maior para quem está apostando na queda. Então não aposte na queda do Bitcoin. Nunca lute contra a resistência, contra a tendência de um ativo. Se a tendência do ativo é de alta, grandes correções, grandes quedas são oportunidades de comprar. E aí o que acontece? Agora o Bitcoin ele vai querer se aproximar dessa linha, desta média branca aqui, ó, que vocês estão vendo, com lateralidade. Então ele vai ficar andando de lado, provavelmente 15 dias, até pelos 10 de dezembro da vida aí, para depois romper e seguir mais, dar mais prosseguimento para alta, tá? Isso é uma construção de suporte. Então o mercado provavelmente vai lateralizar. A princípio agora ele vai querer iniciar um processo de acumulação no diário para fazer aquele triângulo simétrico maior. E após rompimento de alta, ele vai querer vir buscar a famosa batida de coração, na média, tá? Provavelmente ele vai querer fazer isso antes de buscar mais valores, porque o Bitcoin, a tendência é que ele continue subindo por meses, tá? Mas ele vai lateralizar. E aí que muita gente se fode. Por quê? Porque agora, como o Bitcoin vai lateralizar e tem a tendência a lateralizar por alguns dias, quem ficar operando o tempo todo vai perder todo o capital, enquanto isso vai perder dinheiro. E aí uma coisa que as pessoas não se tocam é que elas acabam perdendo muito tempo. Então quem é estopado o tempo todo, quem é liquidado o tempo todo, acaba perdendo muito tempo, acaba perdendo, vamos dizer assim, movimentos de alta, né? Por isso que eu não vendo nesse momento. Nesse momento eu tenho Bitcoins, eu não estou preocupado com o preço de curto prazo, eu simplesmente sei que é uma tendência de alta semanal e que eu tenho que estar sentado em cima da tendência de alta semanal. Então, por mais que o preço ele possa vir lateralmente aqui nos próximos 15 dias, próximas 2 semanas, eu tenho que entender que eu estou operando o longo prazo. Então eu não estou preocupado com esse movimento aqui, tá? Esse movimento de curto prazo. Por quê? Como eu não prevejo o futuro, como eu não tenho como saber até onde ele vai corrigir agora no curto prazo, eu preciso simplesmente me manter comprado, né? Preciso me manter comprador. Mas sim, o Bitcoin fez o primeiro topinho aqui que ele ainda não tinha feito.
tá? Então, hoje está sendo confirmado o primeiro topo do Bitcoin. Falta agora o segundo topo do gráfico diário. Depois que ele fizer o segundo topo do gráfico diário, ele vai fazer o primeiro topo do semanal. E aí, depois de um tempo, ele vai ter que fazer o segundo topo semanal e depois do segundo topo semanal, aí sim, a tendência é que ele inverta ou pelo menos faça um pullback mais graúdo, né? Um pullback mais forte.